A princípio, para ter uma introdução sobre a anatomia geral, antes de chegar à anatomia dos ossos, né, o sistema ósseo, e sobre o posicionamento, vamos ter que saber sobre 3 coisas básicas. Sobre posição anatômica fundamental, sobre planos de secção ou planos de corte e termos de direção, certo? Começando por aqui, pelo básico, temos posição anatômica fundamental ou PAF, certo? A princípio, vamos lá. A posição anatômica fundamental é a posição que os anatomistas tomaram como iniciativa para definir todo o resto sobre a anatomia geral, para eles definirem o que era um termo de direção e o que era um plano de secção, certo? Como é que está descrito essa posição? Primeiro, ela é descrita pelo ponto de vista de quem está vendo, certo? Não é pelo ponto de vista do, vou assim dizer, do boneco, é pelo seu ponto de vista. Ele tem que estar em pé, certo? Cabeças e olhos para frente, então ele tem que estar como se fosse olhando para você. Os membros superiores dele tem que estar um do lado do corpo, dessa forma, certo? Como está no desenho. Palmas das mãos para frente, certo? Não está muito bom, mas dá para perceber que ele está assim, certo? Ele não está assim, ele está assim. Com a palma da mão para frente. Membros inferiores paralelos um ao outro, tá? Um ao lado do outro. Pés retos e direcionados para frente, tá? Nessa forma aqui, somente isso já pega e mata 50% dos problemas que você pode ter em dúvida, certo? Vamos lá continuando. Já sobre plano de secção ou planos de corte, como o próprio nome já diz, são vários planos, como se fossem várias facas que cortam o corpo em partes iguais ou quase iguais. Nesse caso temos 3 principais, que são o plano sagital, que corta o corpo em esquerda e direita. Temos o plano axial, que corta o corpo entre superior e inferior. E temos o plano coronal, que separa o corpo entre anterior e posterior. Só para você deixar claro isso daqui, ó. Tá aqui o desenho do homem. Quando eu cortar em qualquer ponto do corpo dele, uma parte que fique, por exemplo, vou cortar aqui, né? Cortei aqui, ó, reto, nesse eixo aqui, e separei o braço dele em direito e esquerdo. Se eu separei nessas duas partes, obviamente, isso daqui é um plano sagital, tudo bem? Plano sagital, eu botei aqui PS, tudo bem? A partir do momento que eu cortar em qualquer parte do corpo dele, um eixo que pegue, por exemplo, nessa direção aqui, tá? Separei a coxa do homem em superior e inferior. Logo, se eu separei a coxa dele entre superior e inferior, isso daqui é um plano axial, certo? Dando continuidade, digamos que o homem esteja de lado. Dá uma pausazinha. Imagina aqui, ó, o homenzinho de lado. Se eu cortei qualquer parte do corpo dele nesse eixo daqui assim, certo? Pode pegar o braço, pode pegar a perna, pode pegar a cabeça, qualquer parte do corpo. Se eu fiz esse corte nessa direção, isso daqui é um plano coronal que eu coloquei com PC, certo? Então, o que é um plano sagital? É um corte que separa o corpo entre esquerdo e direito, tudo bem? O que é um plano axial?
é um corte que separa o corpo entre superior e inferior. E o que é um plano coronal? É um corte que separa o corpo entre anterior e posterior. Tudo bem? Ainda dando continuidade, eu quero que você foque em uma coisa também, certo? Vou usar esse mesmo desenho porque ele tá interessante. O nosso corpo ele tem duas cinturas, certo? O que é a cintura? A cintura pélvica e a cintura escapular, que a gente chama de cintura escapular de ombro, e cintura pélvica e cintura normal, tudo bem? Essa cintura também pode ser chamada de cíngulo. Cíngulo escrito assim, C-I-N-G-U-L-O. Cíngulo, certo? O cíngulo escapular é essa linha aqui. E o cíngulo pélvico, obviamente, é essa linha de baixo. Tudo bem? Sobre termos de direção. Quando um membro ou região do corpo está próximo dessa linha ou próximo dessa linha, ele é chamado de proximal. Logo, eu posso dizer que o osso do húmero, que é esse osso daqui do braço, ele é proximal em relação ao cíngulo escapular ou da cintura escapular, certo? E o osso do fêmur, que é esse de cá de baixo, é proximal em relação à cintura pélvica, tudo bem? Já o pé, certo? O pé é distal em relação à cintura pélvica e a mão é distal em relação à cintura escapular, tudo bem? Então, quando tem proximal, é que ele está perto, próximo de um dos cíngulos, de uma das cinturas. E quando ele é distal, é porque ele está longe, ele está distante do cíngulo, certo? Outros termos de direção que também é muito comum de aparecer. Superior e inferior, que eu já tinha dito por conta do corte axial. Superior é tudo que está acima e inferior tudo que está abaixo. De que? Você pode me perguntar. Depende do que estamos falando, certo? Se a gente disser assim, em relação à cabeça, o coração é superior ou ele é inferior? Ele é inferior. Por quê? Porque ele está abaixo. Ele está abaixo da cabeça. Se eu falar em relação aos pés, o coração é superior ou inferior? Ele é superior. Por quê? Porque ele está acima dos pés, certo? Então, todos os termos de direção vão variar dependendo do que você está querendo classificar, tudo bem? Após isso, temos lateral e medial. Lateral e medial é o quê? Essa linha aqui, ó, que está cortando esse boneco aqui no meio, é a linha sagital, do corte sagital, certo? Tudo que estiver próximo dessa linha, tudo que estiver próximo é medial. E tudo que estiver distante é lateral, certo? Um bom exemplo disso é a perna, tá? A perna. Por que a perna é um bom exemplo disso? Vou fazer aqui uma perna, certo? Ó, tá aqui, bem basiquinha. Aqui é a parte que a gente diz assim, a parte de dentro da perna. A parte de dentro da perna é a parte medial. Por que medial? Porque está perto do plano sagital. E a parte de fora da perna é a parte lateral. Por que lateral? Porque é a parte mais distante da perna em relação ao corte sagital. Beleza? Após isso temos também o último, que é o que? Anterior e posterior. O que é anterior e posterior? É aqui, ó. Tudo que estiver nessa direção aqui, ó, cortei no meio. Tudo que está para esse lado de cada face dele é anterior, porque é o que vem antes, né? Anterior é o que é o que veio antes de alguma coisa. O que veio antes do meio
do eixo coronal é anterior e tudo que vem depois é posterior, certo? É isso, beleza? Valeu!